Muito bem, pessoal. Então, um grande abraço. Já estamos 20 horas e 1 minuto, né? Dia 16 de outubro de 2015. Estamos fazendo o estudo do livro De Volta ao Passado, da médium Célia Xavier de Camargo e o espírito César Augusto Meleiro, tá? Estamos vinculados, né? Esse estudo, todos sabem, né? Vinculado à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, em Rolândia, Paraná. Vamos então fazer a nossa prece, convidando a todos para nos acompanharem, né? Com os pensamentos. Vamos então rogar ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe a todos, nos envolva em muita paz, em vibrações elevadas, que caem sobre nós, vindas do alto, das esferas elevadas, diante da necessidade que todos temos, destes fluidos salutares, que chegam até os nossos corpos, produzindo saúde, até o nosso perispírito, harmonizando os campos energéticos, e também a nossa alma, o nosso espírito, estimulando-nos ao amor, à fé, à esperança, à paz. Abençoa, Senhor Jesus, todos os lares que se vinculam a nós neste momento. Abençoa todos os irmãos, famílias que estão nos assistindo. Abençoa todos os espíritos necessitados que estão também juntos aos nossos companheiros do estudo, juntos a mim, no meu ambiente, porque a luz da oração atrai aqueles que podem se beneficiar da oração e aqueles que podem auxiliar os espíritos amigos que nos amam e que tudo fazem para nos ajudarem. Que a luz do teu amor permaneça conosco e que possamos aproveitar esta noite, como todas as outras noites, para gerarmos mais luz, mais consciência e mais amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Então vamos continuar com o nosso estudo, né, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho? Quem está no Facebook? Boa noite, Rosana. Boa noite, Margarida. Boa noite, Tânia. Boa noite, Lidiane. A Carmen, Beth, todos os companheiros, Idalino, todos os companheiros que estão conosco neste momento, tá? Um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos. O Luiz Antônio também. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar, né, com o livro De Volta ao Passado. Nós estamos no capítulo 23. Mudança de vida, né? Capítulo 23. Tá? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Então a Lígia, vocês lembram, né, que a Lígia foi parar na casa de uma amiga dela, né, que também tinha saído da prostituição e estava casada, estava na casa dela, tal, uma vida diferente, agora melhor estruturada. E a Lígia então pediu auxílio, porque ela saindo saindo do domínio do Sandoval, que era o cafetão que estava explorando ela, ela foi buscar apoio nessa amiga que estava melhor estruturada, né? Então ela estava lá junto dessa amiga dela e o marido dela, estavam conversando, né, fazendo a refeição,
e conversando. Boa noite, Rosarinha, boa noite, Maiara, um abraço a todos que estão participando conosco aí, tá? É nesse momento que a gente parou aqui. Então vamos lá. A Lígia estava preocupada, né, de estar incomodando a amiga que agora mudou de vida, né? Estava casada, tudo. E ela estava preocupada de trazer dificuldades para a amiga. Porque ela pensou assim, bom, a última coisa que o marido dela quer é que apareça alguém aqui lembrando do passado dela, lembrando das dificuldades, né, da Sandra, que é amiga da Lígia, né? Então, se a gente for pensar, talvez a gente pensasse da mesma forma, né? Nas nossas dificuldades, né? Nas nossas dificuldades. Algum problema com a transmissão aí, pessoal? Tá tudo ok? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Só conferindo aqui se está tudo bem. Que a gente está gravando aqui, está transmitindo ao mesmo tempo, né? A gente está transmitindo pelo live stream, com vídeo e áudio, e transmitindo pelo Hangout, né? Só com áudio, tá? Então tá ok, né? Então tá bom. Ok. Então vamos lá, vamos continuar, né? Então, continuando aqui, né? A preocupação da Lígia em não atrapalhar a amiga, né? Então, ela disse, olha, agradeço-lhe de ter permitido que fique hospedada em seu lar. Asseguro-lhe que será por poucos dias. Pretendo sair da cidade tão logo possa. Não há problema, Lígia. Fica o tempo que julgar necessário, mas concordo com você. Aí disse o marido dela, né? Concordo com você. Não acho conveniente que permaneça aqui por muito tempo. Sabe como é? Não suportará ficar dentro de casa por um longo período. Sentirá a necessidade de sair e sempre haverá o risco de ser reconhecida por alguém ligado àquele homem. De qualquer forma, conte conosco. Ajudaremos em tudo que for possível. Né? Aí ela perguntou, não está aborrecido com a minha presença, então? Insistiu ela, ainda em dúvida. Não estava acreditando muito, né? Será que é verdade, né? Que a pessoa não está chateada, né? O fato dela estar ali, né? O marido da Sandra, né? Absolutamente. Ao contrário, fez muito bem nos procurar. Temos que nos amparar uns aos outros. Hoje é você quem está precisando de ajuda. Amanhã posso ser eu ou Sandra, quem sabe. A verdade é que formamos uma sociedade em que temos o dever de sermos fraternos e solidários uns com os outros, para atingirmos o objetivo maior, que é a evolução. É verdade, né, pessoal? A gente precisa, é só isso que vai nos salvar, né, pessoal? É a ação solidária uns com os outros, a misericórdia uns para com os outros e a caridade uns para com os outros, a fraternidade que tenhamos, né, mutuamente. É só isso que vai nos salvar. Nos salvar aqui eu estou falando não apenas espiritualmente, mas nos salvar em termos de planeta, em termos de tudo, né, pessoal? Porque a gente ainda está num mundo ainda que a gente reluta muito para adotarmos atitude fraterna, atitude caridosa. O ser humano ainda calcula muito tudo que ele vai fazer, os ganhos e as perdas, né? E na verdade, a única coisa que pode nos ajudar de fato a superarmos todas as dificuldades que nós temos coletivamente e individualmente é a ação solidária, a ação fraternal. Não é à toa que o Espiritismo tomou como lema: fora da caridade não há salvação. Não é fora da verdade não há salvação, não é fora do centro espírita, fora da igreja, não é fora disso tudo que não há salvação. É fora da caridade não há salvação.
E diz bem o Evangelho, né? Que caridade todos podem fazer. Pobres, ricos, pessoas de status ou não, qualquer pessoa pode fazer caridade. Né? A gente viu nesse livro mesmo o exemplo, né? Daquele senhorzinho lá que foi buscar emprego e ficou esperando um tempão lá, né? O médico lá. E aí estava morrendo de fome e apareceu um mendigo e percebeu a fome dele e foi lá e deu um pedaço do pão velho que ele tinha lá, deu para o homem. Caridade. Né? Caridade pode ser feita em qualquer momento, de forma física, material, pode ser de forma moral. É só isso que vai nos salvar, é só isso que vai nos ajudar. Inclusive, do ponto de vista psicológico, mental, emocional, a caridade ela tem uma propriedade altamente terapêutica. Produz uma energia altamente terapêutica, altamente salutar. Porque diante de tantas frustrações, decepções, amarguras, vem a energia do amor puro, né? Vem a energia do amor puro, do amor incondicional, né? Daquele amor que não exige, daquele amor que não quer outra coisa senão ajudar, um amor puro, né? Que todos nós podemos utilizar. Às vezes quando você leva uma cesta básica, quando você leva uma roupa para alguém, quando você trata alguém bem, quando você recebe alguém com carinho, quando você manda uma mensagem de carinho, tem tantas coisas, né? Dizem até os espíritos, tem uma mensagem, alegria retorno, né? Alegria retorno. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Hoje em dia está tudo tão fácil, né? Não sei se eu vou achar. Alegria retorno. Uma mensagem, não lembro de quem, se é da Sheila ou do Emmanuel. Não lembro. Mas fala, né, que a alegria, todo o equilíbrio da alegria em nós tem a ver com amor, tem a ver com alguma coisa boa que a gente faz para o outro. Aí volta aquela energia para nós, né? E volta nos gerando alegria. A alegria é retorno do bilhete do bilhete amigo que você enviou para alguém, da planta que você cuidou. Aí vai enumerando várias coisas que demonstra que o que a gente chama de alegria, na verdade, é o retorno do que a gente semeia, né? Do que a gente expressa. Então, é só isso que vai nos salvar, pessoal, é o bem que a gente faça, né? É a ação solidária, caridosa, amiga, né? Irradia boas energias. A Vilma colocou aqui, a prece em favor de alguém também é caridade. Né? A gente vibrar por alguém, orar por alguém, é caridade. Às vezes a única coisa que a gente pode fazer por alguém, porque a gente não tem como conversar com a pessoa, às vezes a pessoa até não aceita que a gente converse, né? Então, às vezes o que a gente pode fazer é orar pela pessoa, né? Mas é uma coisa ótima, excelente, né? E como diz na fé humana e fé divina, o poder da fé, todo aquele capítulo que fala da fé que remove montanhas, né? Se estivéssemos bem seguros, né, do poder que nós temos, a ação da fé, a transmissão do pensamento através do fluido cósmico universal, as nossas preces que chegam, onde nós focalizarmos, a prece chega, né? Nós poderíamos produzir milagres, ou o que antes era tido como milagres, né? E que agora a gente sabe que não é nada mais do que efeito do poder da transmissão do pensamento através do fluido cósmico universal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, o marido da Sandra aqui está certíssimo, né? Está certíssimo.
Hoje a gente que ajuda, amanhã a gente pode estar precisando de ajuda. A gente sabe que a gente só ganhou essa encarnação porque, né, mãos amigas, corações amigos nos aceitaram. Né? Com quem que você pode contar lá na Terra para te receber como filho, Alexandre? Quem que está lá? Quem que, né? Tem alguém que você semeou a simpatia, amizade? Tem alguém que vai aceitar receber você lá? Né? Acharam lá duas almas lá generosas para nos aceitar, né? Né? Aí eu tomo um corpo, eu também devo estender essa oportunidade para os outros. Eu não recebi isso? Por que eu vou me negar agora a estender essa oportunidade para os outros? Né? Também é caridade. Né? Ser mãe, querer ser mãe, receber filhos, também é caridade. É das maiores caridades que você pode fazer. Né? Então, teria tantas possibilidades de caridade, infinitas possibilidades, né? Nós temos. Lígia, deixa eu só ver aqui. Lígia olhou para a amiga, depois para o seu esposo, perplexa. Você realmente me surpreende, José. Esperei encontrar um homem duro e inflexível, mas ao contrário, descubro um ser solidário e fraterno, preocupado com o bem-estar do seu semelhante, disse a Lígia, né? A Sandra sorriu ternamente, apertando a mão do marido, a qual repousava sobre a mesa, depois afirmou: ganhei na loteria, Lígia. José é muito especial. Como ele não existe nenhum outro. Meu marido é espírita, está sempre preocupado em fazer o bem. Além disso, como poderia ser um homem duro e inflexível se entre tantas mulheres escolheu a mim para ser sua esposa? Né? Aí um ato de humildade da Sandra, né? Coitada, né? Ela saiu de uma situação, né, humilhante, uma situação difícil, né, de risco, que é a prostituição. Né? Então ela se sentia ainda, né, tadinha, assim, com a estima dela ainda meio baixa, né? Então dizendo que ele acabou escolhendo ela, né, para ser sua esposa e tal. Mas é interessante, o marido dela é espírita, né? Então é interessante que pelo fruto a gente conhece a árvore, né? Então aqui você vê, pela ação caridosa já poderia até dar a entender que fosse alguém ligado ao espiritismo. Né? Não que a pessoa de outra religião não faça caridade, tem muitas e muitas e muitas e muitas pessoas caridosas em toda parte, dentro e fora das religiões. Mas muitas vezes quando a gente chega num ambiente, a gente vai conversar com alguém, aí você vê alguém lá diferente, né? Tranquilo, você começa a conversar, você vai sentindo bem com aquela pessoa, daqui a pouco você percebe que a pessoa é espírita. Né? Mas parece que alguma coisa já sintonizava a gente com aquela pessoa. Né? Por quê? Porque quando a gente tem princípios parecidos, quando a gente tem ideais parecidos, parece que a gente já vai sintonizando. A gente como que se procura, como que a gente se encontra, né? Podemos vir de regiões muito distantes um do outro, mas a gente acaba se encontrando, a gente acaba conversando e descobrindo depois o porquê que a gente se sentiu atraído, né? Dois amigos ou duas amigas, ou tanto faz, né? Muitas vezes é porque os ideais já nos aproximavam, né? Já houve aquela sintonia, aquela afinidade, né? Que nos aproxima sempre. Então vamos voltar daqui. Então ele é espírita, né? Uma questão para a gente pensar é assim: quem ama é feliz, né? Quem ajuda é feliz. Quem está esperando ser amado, quem está esperando só receber ajuda, permanece na infelicidade. Né? Então, isso que é importante. Amar nos faz felizes. Até a Joana de Ângeles nos ensina isso no livro Ser Consciente. Né? Quem ama é feliz. Quem está esperando ainda ser amado, é que todos nós queremos ser amados, né?
É natural que o ser humano queira ser amado porque é uma coisa boa. Só que é diferente eu ficar esperando ser amado sem nada fazer para que isso aconteça. Eu posso gostar de ser amado, mas não ficar propriamente esperando isso acontecer. Eu amo. E como consequência natural, eu acabo sendo amado. Porque é da lei, né? Que a gente expressando as coisas boas, a gente receba também as coisas boas. É da lei que seja assim, né? É mesmo que é até mais gostoso, porque você não está esperando aquilo. Quem ama é gostoso, o simples fato de amar já é gostoso. Porque a gente descobre que é mais gostoso amar, é mais gostoso ajudar, é mais gostoso servir, não é? A gente vai aprendendo o prazer de servir, e isso vai sendo gostoso pra gente. E aí você não está esperando. Aí de repente vem aquele amor do outro, aquela gratidão, aquele carinho, não é? Aquele respeito, aquela amizade, aquela consideração, né? Que você não estava nem esperando. Então essa surpresa é muito mais gostoso do que você ficar criando expectativas, do que você ficar esperando a gratidão do outro, ficar esperando o retorno, o amor, o carinho, né? Esse é que é o problema, né? É quando a gente começa a esperar que os outros façam, né? Mas aí quando a gente não espera, a gente só ama, só ajuda, só... E aí começa a vir essas coisas boas e vem e causa alegria pra gente. Só que a gente já não está mais dependente disso. Vocês percebem a diferença? A gente não está mais dependente daquilo que ficava esperando que acontecesse. Agora eu não espero, eu não fico dependente disso. Então pode vir, ou pode não vir, que eu também não vou estar dependente disso. Porque eu já sinto prazer muito grande em ajudar. O que vem só para somar em alegria, bem-estar, satisfação, mas não que isso venha para sanar uma dependência ou para compensar, né? Não, isso só vem como algo a mais. Tá? Então, continuando, Lígia concordou com um sorriso, mas não fez comentários. Nada sabia dessa coisa de espiritismo, a não ser vagas lembranças de conversas que ouvira quando criança. E a bem da verdade, essas conversas não eram nada agradáveis. Vai saber o que ela ouviu quando criança. Pelo jeito que as conversas não eram nada agradáveis, né? Vai saber, né? O pessoal já confunde, né? Confunde o espiritismo com tanta coisa, né? Faz uma confusão danada. E a casa espírita, o espiritismo, os espíritas, né? Confundem com várias outras crenças e rituais. O espiritismo não tem rituais, não tem amuletos, não tem nada, não tem galinha preta pulando, não tem batuque, não tem nada. Né? Respeitamos as outras crenças, mas né, essa mistura que muitas vezes complica, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, e o pessoal muitas vezes já ficou preconceituoso com relação ao espiritismo, misturando com outras crenças, né? Que nós respeitamos, mas que não é o espiritismo, né? Pode até cultuar os espíritos também, de alguma forma, mas é diferente do espiritismo enquanto corpo doutrinário da doutrina espírita, né? Os princípios da doutrina espírita são diferentes, né? Então, às vezes as pessoas escutam coisas e demoram a se desfazer de preconceitos, né? Às vezes, né, cultivam críticas ao espiritismo, à casa espírita ou aos espíritas, e às vezes nem se deu tempo ainda de estudar o espiritismo, de vivenciar a casa espírita, de conhecer os espíritas. Não houve, a pessoa às vezes nem se deu esse tempo, né? Para daí criar uma visão mais crítica, uma visão mais, né, de análise. Mas primeiro a gente precisa vivenciar tudo isso para a gente criar uma visão, né? Senão a gente vai falar do que a gente não sabe, né? E aí é difícil, né? Vamos ver na sequência aqui, né?
davam-lhe medo, especialmente à noite, essas lembranças, né, que ela trazia, das conversas que ela ouvia, né, davam-lhe medo, especialmente à noite, pois envolviam velas, garrafas de aguardente, galinha preta e trabalhos feitos na calada da noite, em encruzilhadas desertas, com aparições de fantasmas. Né? Então, é o que eu estava falando, é justamente isso. A confusão que existe, né? A confusão que existe aí com outros rituais de magia, com outros rituais variados que, né, embora, né, nós respeitemos, cada um tem o direito de buscar o que acha melhor, mas que é diferente do contexto da doutrina espírita, né? É bem diferente. A gente pode conhecer melhor o Espiritismo através das obras de Allan Kardec, né? Do estudo do Livro dos Espíritos, do estudo do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro Céu e Inferno, do livro A Gênese, do que é o Espiritismo. Então a gente pode ler, né, esses livros, além, é claro, os livros do André Luiz, os livros do Emmanuel, dos livros da Joana de Ângeles e tantos outros aí que vêm nos dando uma visão, né, do que é a doutrina espírita. Tá? Então, antes, né, da gente criar preconceitos e mantê-los, né, conhecer o Espiritismo, né, visitar uma casa espírita, assistir vídeos. Hoje em dia tem tantos canais no YouTube, né, de centros espíritas, de associações espíritas, estudos maravilhosos, estudos sistemáticos da doutrina espírita, estudos de mediunidade, estudos das obras básicas, estudos do ESD, do estudo sistematizado de doutrina espírita. Está cheio de estudo, pessoal. Só não estuda quem não quiser hoje em dia, né? Então vamos lá, vamos continuar. Entretanto, achou que o tal de espiritismo deveria ter um lado bom, se produzia pessoas como José. Na verdade, jamais tinha ouvido alguém falar como ele. Tá vendo? Né? Quer dizer que ela acabou, através da fala dele, ela acabou identificando uma coisa boa. É pelos frutos que nós reconheceremos a árvore, disse Jesus. Não é nem pela beleza, nem pelo perfume, é pelos frutos. Né? Então, é aquilo que nós estamos produzindo. Fala muito mais de nós do que as nossas palavras ou do que os nossos, né? Tudo que a gente possa fazer é aquilo que nós expressamos de bem, né? A atitude coerente, né, que a gente possa ter no sentido do amor, esses são os frutos, né? Então, a partir daquele dia, seu relacionamento com ele transcorreu em clima agradável e alegre. Sandra não era espírita, segundo contou, mas respeitava profundamente a religião do marido, pela admiração que ele lhe despertava. Né? À tardezinha, quando José voltava do trabalho, conversavam sobre vários temas, mas Lígia gostava de ouvi-lo discorrer sobre a doutrina espírita. Você vê que ela já começou a ficar, a atitude dele já começou a atrair a atenção dela, a vontade de conhecer o Espiritismo. Né? Você vê como o bem é contagiante, né? Como uma palavra boa é contagiante, né? Os sentimentos bons, eles acabam atraindo. Né? Enquanto que muitas vezes a gente afasta, né? Quando a gente age de uma forma mais dura, né? Ou quando a gente gera uma irritação nas pessoas, uma inflexibilidade e tudo mais, né? Como diz no tema lá, indulgência, né? A indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma das lições mais importantes, eu acho. No Espiritismo, no Evangelho, é a lição indulgência, né? Então, vamos lá.
Tudo isso que você me diz, José, parece muito distante daquilo que sempre conheci como Espiritismo, disse ela um dia. E prosseguiu intrigada. Nessa história toda, onde entram os despachos, velas e outras coisas? Né? Ela estava com a visão ainda lá de. Estava com a visão lá de outras doutrinas espiritualistas, né? Mas não propriamente espíritas. Né? José e Sandra riram da pergunta. Ele esclareceu. A sua confusão é natural, por desconhecimento das pessoas. A doutrina espírita tem sido confundida com os cultos afro-brasileiros, que se utilizam dessas práticas que você citou, Lígia. Apesar de muito respeitáveis, essas seitas, que fazem parte do sincretismo religioso do nosso povo, nada tem a ver com o espiritismo, doutrina codificada pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, no século passado na França. Né? Então, pessoal, é a confusão, né, entre as doutrinas afro-brasileiras que surgiram devido ao sincretismo religioso, principalmente com relação aos negros, né, que foram escravizados aqui no Brasil, né, numa situação lamentável, que até hoje a gente vive reflexos, né, da escravatura, que foi uma situação altamente prejudicial para todos, né, que traz marcas muito, muito graves para a nossa sociedade e para todos nós ainda que tenhamos tido algum envolvimento com isso. Né. Então, eles traziam, os negros traziam rituais, traziam crenças da África. Inclusive nós conversávamos outro dia com um desses escravos ainda, né, que ainda estão no plano espiritual, alguns em estado de ódio, ainda buscando pessoas, né, que os escravizaram. Né. E ele falava que eles cultuavam os fenômenos da natureza, né, as forças da natureza, dançavam e tal, faziam certos rituais louvando essas forças da natureza. Né. Então, vieram alguns rituais diferentes de países, de regiões, de tribos diferentes da África, né, e chegaram aqui e encontraram o catolicismo estabelecido. Né. Encontrado o catolicismo estabelecido desde a época do descobrimento, praticamente, né? Os jesuítas que começaram a catequizar os índios, não é? A história registra isso tudo, né? Anchieta, Padre Nóbrega, né? Padre Manuel da Nóbrega, entre outros aí. Então, aí começou o sincretismo, né? Que é a mistura justamente das imagens, dos ritos, né, dos elementos que os negros traziam da África com os elementos do catolicismo estabelecido aqui em terras brasileiras já. Não, nós vamos encontrar os mesmos santos da igreja representados em algumas dessas crenças africanas, né, afro-brasileiras, né, o respectivo dos santos na crença católica, né, nesses cultos afro-brasileiros, né, esses cultos espiritualistas. Né. Então, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né, entre outras, dizem que são várias correntes aí que existem. Né. Nós não conhecemos profundamente isso aí, muito superficialmente, mas sabemos que o Espiritismo teve outra origem. Né? Ele não se originou na África, nem aqui no Brasil, ele se originou na França, na verdade se originou nos Estados Unidos, né? Lá com o fenômeno das mesas girantes, com as irmãs Fox, lá no condado, né? no estado de Nova York, lá em Hydesville. E depois, né? 1857, na França, com o surgimento do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é a obra básica da doutrina espírita. Tá? Então o Espiritismo, enquanto doutrina, religião composta, né,
constituída formalmente, uma doutrina constituída, com princípios, né? Ela surgiu na França, com o Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos. Tá? Então, o que chamam muitas vezes de espiritismo são outras religiões, né? Uma tenda de Umbanda, embora nós respeitemos, né, uma tenda de Umbanda, é uma tenda de Umbanda, não é uma casa espírita. É diferente, né, pessoal? Então o pessoal acaba misturando tudo, lida com espírito, tudo é espiritismo. E aí as pessoas têm rituais os mais diversos, ou têm práticas as mais diversas, que acabam sendo creditadas ao espiritismo. Por exemplo, que é uma coisa muito simples, o pessoal faz uma confusão danada, esse negócio de mesa branca, né? Você vai lá no mesa branca? O pessoal acha assim, no espiritismo tem a mesa branca e tem a mesa que não é branca, eu sei lá de que cor que é, né? Então seria assim, mesa branca é o espiritismo do bem. Olha a confusão. E o mesa de alguma outra cor lá, que eu não sei qual, seria o espiritismo do mal. Mas isso são coisas, é uma baita de uma confusão, que não existe nada disso, né? Por quê? Porque o espiritismo é todo do bem. Mas aí falando de espiritismo mesmo, né? Falando de espiritismo mesmo. Nós falamos da origem da doutrina espírita, né? Então, respeitando esse corpo doutrinário, só existe o espiritismo do bem, né? E não tem essa coisa de mesa branca ou mesa que não é branca, não tem. A mesa vai ser da cor que você colocar lá, né? Não vai mudar nada a doutrina por causa da cor da mesa, lá, da toalha da mesa, não vai mudar nada. Tá? Então não existe isso, pessoal. A gente precisa tirar da cabeça o negócio de mesa branca, mesa que não é branca. Não existe. Isso simplesmente não faz parte do espiritismo. Né? Então não existe o lado bom do espiritismo e o lado ruim do espiritismo. Tá? Todo o espiritismo, enquanto doutrina, ele tem como princípio a caridade. Se tem como princípio a caridade, não pode ter um lado bom e um lado ruim. Concordam? Tá? Então isso faz parte apenas da confusão. Por quê? Porque outras seitas, né, afro-brasileiras, aí, outras correntes aí, fazem trabalhos, às vezes para prejudicar, para destruir alguém, ou para, né, conseguir trabalho, para conseguir isso, conseguir aquilo, dinheiro. Mas aí não é espiritismo, pessoal. Respeitamos, cada um pode procurar, deve procurar aquilo que achar melhor. Respeitamos qualquer busca que as pessoas façam, é uma questão da pessoa, não é nossa. Mas não é o espiritismo, tá? Não é a doutrina espírita, certo? Então, para conhecer o que é a doutrina espírita, o que é a mediunidade dentro da doutrina espírita, precisamos estudar. Precisamos estudar Kardec, precisamos estudar esses espíritos que a gente estava falando aqui, né? Aí nós vamos entender melhor o que é o pensamento espírita, né? E aí a gente vai saindo dessa confusão que a gente, né, que a gente criou, que a coletividade criou, né? Então, não é fazer distinção, não é preconceito com as outras, não é nada disso, mas é que nós temos que entender que são coisas diferentes. Nós tem aquele livro, por exemplo, do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo Pereira Franco, né? Nas loucuras da obsessão. Não, loucura e obsessão, nas fronteiras da loucura, né? Nas fronteiras da loucura, acho que é isso, né? Que fala dos trabalhos de Bezerra de Menezes, né? Da ação de Bezerra de Menezes, junto com outros espíritos amigos, num centro de Umbanda. Então, e fala ali de uma forma muito legal, é um livro espírita, mas falando do trabalho dos espíritos num centro de Umbanda, explicando alguns procedimentos que se usava ali no centro de Umbanda, a ação dos espíritos amigos. Os espíritos amigos, eles não têm rotulagem, eles vão atrás da boa vontade das pessoas, do amor.
Eles vão ajudar aqueles que querem amar, né? Então, se você está em qualquer religião que seja, você quer amar, você quer ajudar, eles vão estar ajudando. Eles vão dar apoio a qualquer obra voltada ao bem, né? Mas nós precisamos entender que enquanto religiões, né, há diferenças, senão a gente começa a colocar tudo no mesmo balaio e falar que tudo é a mesma coisa. Não é, né? Existem diferenças, tá? Embora respeitemos todas elas, tá? São espiritualistas, né, que acreditam no contato com os espíritos. Mantenham o contato com os espíritos, conversam com os espíritos, né? Como é que o médium espírita é? Como é que o médium espírita trabalha? Para você saber como que o médium espírita trabalha, você precisa estudar a doutrina espírita. Aí você vai entender do que é ser médium espírita. Porque você pode ter médium na Umbanda, você pode ter médium em qualquer lugar, no catolicismo, você pode ter médium pode não aceitar chamar de médium, né? Mas vai lá numa igreja que tem revelações, tem revelação, é um fenômeno mediúnico. Né? Pode não chamar de médium, pode chamar de profeta, ou de inspirado, ungido, mas está recebendo a inspiração do alto. Para nós é um médium, né? Mas é diferente do médium espírita. O médium espírita, ele segue os princípios da doutrina espírita. Essa é a diferença. Como é que é ser médium espírita? Eu tenho que ler, tenho que estudar. Aí que eu vou entender o que é ser médium espírita, né? Aí eu vou lá no médium, ele vai me ler a minha mão. O cara já não é médium espírita. Você vai ler a sua mão, ou qualquer parte do corpo, já não é médium espírita, né? Que, né, vocês entendem? Esse tipo de consulta, vamos uma cartomante que é espírita, não. Tá? Uma cartomante espírita, não. Não é cartomante espírita. Tá? Pode até se denominar, mas ela, nem essência não há essa prática no espiritismo, tá, pessoal? Cartomancia, né? Ler a mão, não, isso tudo não faz parte da doutrina espírita, tá? Da prática, né, espírita, tá? É mediunidade, pode ser que a pessoa é médium mesmo, acontece, ela vê mesmo, ela enxerga, mas não é a prática espírita da mediunidade. É a mediunidade, o mediunismo existe em toda parte, mas é diferente da prática espírita da mediunidade, né? Então, toda uma regra de disciplina, né, de consciência, de cuidados, de prudência, isso tudo a gente vai aprendendo com a literatura espírita, né? Como é tratada a mediunidade dentro da doutrina espírita. O Chico Xavier é hors concurso, né? Chico Xavier é um modelo para nós aqui mais próximo, é o modelo de médium que a gente vai ter durante muito tempo ainda, né? O Chico Xavier. Jesus, né? Acima, logicamente, muito acima de todos nós, né? Foi um médium divino, né? Foi o exemplo máximo da mediunidade que a Terra já teve acesso. Os fenômenos que ele provocava, né? Então é a mediunidade no seu mais alto nível que nós já tivemos acesso algum dia, né? Mas o Chico Xavier, que mais perto de nós aqui, o Chico Xavier é um grande exemplo para nós aqui, né? De médium espírita, né? Especificamente espírita, né? Tá? Então vamos estudar, né, pessoal? Vamos estudar para a gente aprender, então, o que é ser médium espírita, né? Aí a Lígia perguntou, mas o que originou essa confusão toda? Boa pergunta, né? Né? Aí a resposta do José aqui, né? O fato dessas crenças afro-brasileiras se utilizarem de fenômenos naturais e próprios da condição humana, como o intercâmbio com os mortos, e até a terminologia espírita proposta por Kardec, né? Quer dizer que essas seitas, né, muito respeitáveis, tal, mas elas têm contato também com os espíritos, têm contato com o transcendente. São seitas, são doutrinas irmãs da doutrina espírita, né? Por quê? Porque elas também estabelecem esse contato com
com o além, né? Acreditam na reencarnação também, entre outras coisas, né? Só que aí se apropriaram muitas vezes de alguns termos, que o Espiritismo tem usado, né? Então aí aumenta a confusão, né? E às vezes atribuem alguns termos, né, que elas trazem e acabam sendo usados dentro do contexto espírita, às vezes até de uma forma meio indevida, né? Embora façam algum sentido, né? Por exemplo, o termo encosto, né? Não é um termo que originalmente a gente vê usado na doutrina espírita, né? Geralmente quem usa são essas seitas afro-brasileiras, né? E hoje em dia até algumas evangélicas ou próximas né, dessas evangélicas estão usando esse termo encosto já. Mas não é originalmente um termo espírita, né, que a gente usa doutrinariamente esse termo. Ah, fulano está com encosto, ele está com o espírito próximo a ela, não. O médium como cavalo, o espírito montado no médium, não é um termo que a gente usa dentro do espiritismo, pessoal, não é. Né? O médium não é cavalo de ninguém, não. Pelo menos dentro do espiritismo não é, né? Mas são termos às vezes que o pessoal acaba confundindo, eles têm relação com outras seitas e acabam falando que isso faz parte do contexto espírita, né? E não faz parte, tá? Contexto doutrinário espírita, né? Lígia aprendia muito ouvindo as explicações lógicas e claras de José, que lhe sanavam as dúvidas e lhe esclareciam o espírito. Certa noite, em que eles conversavam sobre a lei de causa e efeito, Lígia ponderou: veja o meu caso, por exemplo. Minha vida daria um romance. Sou jovem ainda e tenho experiência de uma velha de 100 anos. Mas aí exagerou também, né? Por que foi acontecer tudo isso comigo? Estaria traçado? Seria destino? José pensou um pouco e respondeu: de forma alguma, Lígia. O que está pré-estabelecido pelo determinismo divino é o que surge em nossa existência sem que possamos evitar, como um problema congênito, um retardamento mental, os reveses da fortuna, né, que a pessoa não tem a responsabilidade, né? Quer dizer, a pessoa age com imprudência mesmo, né? Aí tem um revés na fortuna aí, né? A morte de um ente querido e tantas outras coisas. No seu caso, tudo se deveu ao uso indiscriminado do livre-arbítrio. Por mais que isso possa doer nela, né? Mas o José já falou claramente, né? Que não é, mas eu estou sofrendo assim porque Deus quer. Não, não é porque Deus quer. É porque a Lígia fez escolhas, né? Ela fez escolhas, se deixando levar pela vaidade, pelo orgulho, né? Então a falta de preparo, a imprudência dela, fez com que ela fizesse escolhas erradas. E aí ela está sofrendo o efeito dessas escolhas erradas, né? Então nós não podemos dizer que foi Deus que quis que ela passasse. Ah, estava escrito que ia passar assim. Não é bem assim, né? A gente vê lá no Livro dos Espíritos, né, que muitas das coisas não era para a gente passar, né? Mas as nossas escolhas muitas vezes acabam nos levando para um caminho ao invés de outro, né? E aí nós temos consequências, né? Ok? Deixa eu ver aqui. Então, mas aí tem, né? Tem tem coisas que a gente não pode evitar, né? Como disse o José aqui, né? Problema congênito, né? Veja bem, é que aí, no caso, muitas vezes a gente já sabia, inclusive, que ia passar por isso. A gente até pediu, né? Se a gente tinha alguma consciência, né? A gente até pediu para passar por determinado problema, que seria bom para nós, para o nosso aprendizado, né? Então,
Não é exatamente que a gente não poderia evitar, mas é que a gente até precisava, né? Que a gente até pediu, né? Tem muitas das situações que a gente passa que estavam planejadas para nós passarmos, né? Outras são resultantes do nosso livre-arbítrio, né? Nosso livre-arbítrio aqui na Terra, né? Você acha mesmo isso? Mas José, tenho sofrido tanto. Não duvido, porém é um sofrimento que você mesma procurou. Faça uma recapitulação dos acontecimentos. Quando foi que tudo começou? O José perguntou para Lígia, né? Quando resolvi fugir de casa à procura de uma vida melhor. Está vendo? A decisão foi sua, Lígia. Né? Mas é errado querer ser feliz? Procurar crescer na vida? Indagou ela. Qualquer um de nós faríamos essa pergunta, né? Seria a próxima pergunta que a gente iria fazer, né, pessoal? Seria a próxima pergunta, né? É errado a gente querer ser feliz, né? Pessoal, às vezes você pega lá um cara que assaltou um banco, né? E o cara foi pego lá. Ah, por que você assaltou o banco? Vou entrevistar. Por que você assaltou o banco? Ah, eu queria ser feliz, eu queria ter dinheiro. Né? Então, por mais triste que seja, mas a pessoa muitas vezes, o que é o erro, né? Às vezes é o erro é o caminho errado, querendo acertar, né? Às vezes a pessoa quer acertar e pega o caminho errado, por falta de consciência, né? Querendo o melhor, muitas vezes não sabe como conseguir aquele melhor. Então a pessoa quer dar o suficiente para a família, quer ser feliz, né? Só que muitas vezes acaba agindo de uma forma que não vai levar à felicidade, né? Então, por isso que a gente precisa entender, né? Por isso que a educação é tão importante, o entendimento é tão importante para a gente aprender a discernir entre o certo, o errado, o justo, o injusto, né? A gente precisa aprender socialmente, a gente precisa aprender a discernir, né? A criar um senso ético, né? O bem proceder, a gente precisa aprender tudo isso socialmente, né? Porque senão a gente acaba querendo fazer, às vezes, até a coisa certa da forma errada, né? E isso acaba causando prejuízos para nós, né? Então ela quis ser feliz, crescer na vida, então, né? Aí o José, de modo algum, o progresso é lei da natureza. Isto é, faz parte das leis naturais emanadas do Criador. Estamos sempre em busca de condições melhores e mais confortáveis. E assim, é assim que a humanidade cresce e se desenvolve. Já imaginou? Não fossem as conquistas de seres abnegados, inconformados com a situação, não teria o nosso planeta chegado onde está, com o conhecimento humano caminhando a passos de gigante, né? Então, pessoal, é isso que é importante a gente buscar o progresso. É importante a gente querer, mas é importante a gente aprender a discernir, né? Para não darmos o passo maior que a perna, como a gente diz, né? No linguajar popular aí, né? Não darmos o passo maior que a perna. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente percebe a inconveniência de certos impulsos, não é? A inconveniência de certas atitudes que comumente a gente toma, certas escolhas que a gente faz, certos sentimentos que a gente traz, não é? Quanto eu preciso me autoconhecer. A ignorância, principalmente de mim mesmo, né? Eu ignorar a mim mesmo, essa falta de autoconhecimento é um grande problema que a gente tem ainda, né? E você veja que coisa, nas escolas, por exemplo, nós temos lá, aprendemos um monte de coisa, aprendemos lá matemática, biologia, tudo isso é interessante, geografia, história, muito importante, né? Mas nós praticamente não nos conhecemos. A gente estuda até o corpo, um pouquinho do corpo, né? Você pega aí do estudo fundamental, né? E tudo mais, né? O ensino médio e tal.
Mas nós conhecemos até um pouquinho do corpo. E temos um monte de aprendizado de várias outras coisas, mas ignoramos a nós mesmos. Na escola não se fala de sentimentos, não se fala da nossa psicologia, né? Não se fala do nosso interior, mal se fala das nossas diferenças uns para com os outros, aprendemos a lidar com as diferenças, não é? Então a gente chega na faculdade, por exemplo, com um monte de coisas decoradas na nossa cabeça, ou até críticas no nosso pensamento, né? Um pensamento até crítico e tal, só que vazios de autoconhecimento. Não conheço o que é autoestima, o que é autodomínio, autoconsciência, né? Eu não sei quase nada a meu respeito, né? As religiões, elas têm feito muito esse trabalho de dar valores morais, de ensinar o proceder corretamente. Tá? As religiões têm feito muito esse trabalho, né? Mas se for ver as escolas, elas têm se limitado a instruir, né, de uma forma muito superficial, né? A filosofia nas escolas já tem gerado algum questionamento um pouco mais profundo, mas é preciso que hajam conhecimentos mais na área da psicologia, né? Se houvesse, nós cresceríamos muito mais organizados emocionalmente, certamente muito mais organizados mentalmente do que tem acontecido, né? Então, muitas das decisões das pessoas é pela falta de informação, né? Pela falta de elementos para aprender a discernir, né? A Elizabeth perde a liberdade até para usufruir do dinheiro, né? É verdade. Né? Então vamos lá mais um pouquinho aqui. Após um gole de água, José prosseguiu. Todavia, esse progresso não pode ocorrer à custa da irresponsabilidade, da indisciplina e do sofrimento de outras pessoas. Você causou aflições desnecessárias a seus pais e a você mesma. Poderia ter saído da cidade da forma correta, em plena luz do dia, com o conhecimento de todos. Mas eu precisava terminar o segundo grau e tinha pressa. Ainda faltavam 2 anos, né? Tá vendo? A pressa, a precipitação, falta de paciência, falta de discernimento, de prudência, não é, pessoal? A gente gostaria de dar razão para ela, né? A gente até entende o que moveu ela, a gente compreende os sentimentos que moveram ela, mas a gente precisa entender também que houve bastante precipitação, né? Houve bastante imprudência da parte dela. E isso pode ser o suficiente já para causar um estrago na nossa vida, pessoal. Só a precipitação, a gente já pode ter perdido muitas encarnações só pela precipitação, viu? Eu acho que já deve ter perdido aí algumas encarnações desse jeito já, viu? Né? Então, continuando, né? Então faltavam 2 anos para terminar o segundo grau, né? E daí, o que representam 2 anos quando alimentamos um objetivo claro e definido na vida? Se tivesse tido paciência de esperar, terminaria o curso e poderia fazer o vestibular. E só sairia da sua cidadezinha quando ingressasse na faculdade. Dessa forma, conseguiria uma ascensão mais rápida. Quando não, deveria ter sido sincera e verdadeira com seus pais, falando-lhes dos seus planos, do seu desejo de ser modelo. Tenho certeza de que iriam entender, né? Então é aquela imprudência, né? Aquela falta de discernimento, né? A pressa que se tem, né? de alcançar certos objetivos, muitas vezes não medindo muito o caminho, as dificuldades que poderiam surgir. E nós não estamos falando de qualquer dificuldade, pessoal. Nós estamos falando de uma menina que muito cedo saiu de casa
e caiu na drogadição, e caiu na prostituição, né? Que deixou um filho para trás, na casa dos pais. Então não é uma situação qualquer, né? Então a gente precisa, né, tomar cuidado quando a gente defende esse ou aquele ponto de vista muito emocionalmente. Aqui no caso dela, né, olha que estrago, né, que dificuldade, que agora eles estão tentando consertar, né? Lígia manteve-se calada, pensando em tudo o que acontecera. Tem razão, José. O pior é que errei muito e continuei errando. Depois de fugir de casa, entrei para o mundo das drogas, levada por Alberto, a quem eu amava. Sabia que ele não me levava a sério, mas ainda assim, desse relacionamento tive um filho, que abandonado por mim acabou ficando sob os cuidados de meus pais. Posteriormente, ao saber que Alberto morrera, desisti de lutar pela vida, entregando-me ao desespero e à inconformação, né? Lágrimas copiosas inundavam-lhe o rosto, especialmente ao se lembrar do antigo namorado. Depois de conter a emoção, dirigiu-se a José. Você me disse que ninguém morre, que a morte é uma ilusão e que todos estão vivos. Então Alberto também está vivo. Onde estará ele? Poderá ouvir-me? Né? Então, um momento, né, interessante aqui, né? Ela começando a ter consciência da vida após a morte, começando os questionamentos, né? A gente pode dizer que ela está começando a entrar em contato com o self, tá? Ela está começando a sair do domínio do ego, né? Então a gente vai em busca das ilusões, o ego está dominando, né? Aí começam a vir as frustrações, as decepções, então a gente começa a relativizar o mundo do ego, o mundo do materialismo, o mundo da projeção da imagem, do domínio, do controle, né? E aí a gente começa a encontrar o campo do self, o campo do espírito. É quando as coisas começam a não dar certo, é quando tudo começa a desabar, as ilusões começam a cair, aí é quando a gente começa a se abrir para as possibilidades do self, do espírito imortal. Que é exatamente o que está acontecendo com ela. Esse é o trajeto que ela está fazendo, né? Então as informações agora ela está buscando, porque ela tem maturidade, ela já tem maturidade para entender o mundo do self, o mundo do espírito, né? E tudo que faz parte desse grande oceano do self, aí, da vida espiritual. Ela está começando. Ela está começando a entender que existe esse universo do self. Até então ela achava que não existia. Agora ela já está vendo que existe esse campo aí, né? Então vamos ver que esse campo deve se ampliar agora através de uma busca maior, né? Então é assim que acontece com a gente, quando a gente começa a se frustrar, sofrer, se arrepender, aí é quando a gente começa a encontrar conhecimentos novos, né? Situações diferentes, né? Muito mais amplas da vida espiritual, né? Tá? Vamos dar uma paradinha aqui, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui, semana que vem a gente continua com esse capítulo, né? Nessa pergunta da Lígia aí, onde estará ele, o Alberto, né? Ele está vivo também, mas onde é que ele está? Será que ele pode me ouvir? Né? E certamente o Alberto está por perto ali ouvindo, né? Então vamos dar uma paradinha, vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo a Jesus por este momento, por essa oportunidade de refletirmos, de aprendermos, de compreendermos, de buscarmos algo melhor, algo maior e mais permanente na nossa vida, que é o mundo espiritual, que são os conceitos espirituais mais elevados, que nos proporcionam uma vida mais ampla, mais livre e mais consciente e mais amorosa. Obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia, esta noite de estudo.
Que todos que estão nos acompanhando possam sentir a tua presença, Senhor, envolvendo-os a cada um deles, para que todos possam permanecer com muita paz em seu coração. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Fiquem em paz. Tenham um excelente final de semana, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.